Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Sua mão. A palavra do Senhor vai dizer assim: o Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes. Amém, glória a Jesus. A fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Pode sentar, amados. Glória a Acompanhando Jesus. a leitura, eu vou começar a ler o texto do versículo 1 até o versículo 6. Tá? O apóstolo é fiel ao ministério. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que não foi outorgada, não desanimamos. Portanto, tendo esse ministério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas, por meio do claro ensino público da verdade, recomendamo-nos à consciência de todas as pessoas perante a Deus. Contudo, se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou: das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra abençoada. Quando os irmãos tiverem um tempinho em casa, medita nessa palavra. E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor do que eu no coração de vocês, trazendo a revelação, o mistério desta palavra. Continuando, amados. Deus me deu essa palavra, e é uma palavra poderosa, mas é para a edificação da igreja. Cujo título é assim: cegueira espiritual. Amados, e o texto base, 2 Coríntios, capítulo 4, o texto todo, pode ser, seja bem-vindo, com ênfase no versículo 4. O Deus deste século, a palavra do Senhor vai dizer assim, 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4, a palavra do Senhor vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo. Aleluia, glória a Deus. Introdução, amados. Nós vivemos dias em que muitos têm olhos abertos, mas não enxergam. Escutam, mas não entendem. A cegueira espiritual é uma das maiores estratégias do inimigo para impedir o ser humano de conhecer a verdade que liberta. Enquanto o homem está cego espiritualmente, ele continua perdido, confuso e vulnerável ao engano. Amados irmãos, nós precisamos falar sobre isso, pois o Espírito Santo quer abrir os olhos de muitos hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 1. O que é a cegueira espiritual? É uma pergunta, vou explicar, amados.
A cegueira espiritual, ela é a incapacidade de perceber as verdades de Deus. A pessoa, ela não discerne o bem e o mal. Ela não entende as Escrituras, não sente a presença de Deus e vive em escuridão, mesmo de olhos abertos. Exemplos atuais: pessoas que vivem no pecado e não se arrependem. Pessoas dentro da igreja, mas sem transformação. Pessoas que escutam a palavra, mas não obedecem. Tópico 2. Quem causa a cegueira espiritual? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a palavra do Senhor, ela afirma que é o Deus deste século, o Deus deste mundo. Você sabe quem é? Ou seja, Satanás. É ele que cega o entendimento das pessoas. Outras causas: orgulho, está lá no livro de João, capítulo 9, do versículo 39 ao 41. Pecado não confessado e a falta de intimidade com Deus. Tópico 3. Exemplos bíblicos de cegueira espiritual. Letra A. Sansão. Está lá no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20. Amados irmãos, Sansão, ele perdeu a visão física, mas antes disso, ele já estava cego espiritualmente. Ele brincou com o pecado, achou que Deus sempre estaria com ele. E vocês sabem qual foi o resultado. E só no fim, ele clamou a Deus. Mensagem: não espere perder tudo para buscar a Deus. Letra B. Os fariseus, lá no livro de Mateus, capítulo 23, dos versículos 16 a 17, a palavra do Senhor vai dizer assim: Jesus os chamou de guias cegos. Guias cegos. Eles conheciam a lei, mas não conheceram o Messias. A cegueira religiosa é perigosa. Pessoas que seguem tradições, mas rejeitam a presença do Espírito Santo. Letra C. A igreja de Laodiceia. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 17 e 18. Pensavam que estavam bem, mas Jesus disse: tu és miserável, pobre, cego e nu. Tinham aparência, mas não tinham comunhão com Deus. Tópico 4. Como vencer a cegueira espiritual? Letra A. Buscar a luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Está lá no livro de Salmos 119, versículo 105. Letra B. Deixar o Espírito Santo agir. É o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Livro de João, capítulo 16, versículo 8. Letra C. Arrependimento genuíno. Onde há arrependimento, há cura, há libertação e visão, há restauração. Mensagem para a igreja: Deus quer tirar as vendas espirituais dos nossos olhos. Ele quer nos dar discernimento para enxergar o mundo espiritual, para entender a sua vontade e para viver em santidade. Portanto, amados, não aceite viver no escuro. Clame como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está lá
Está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 47. Continuando a palavra. Apelo. Você que sente que está espiritualmente cego, você está ouvindo a palavra, mas nada muda na sua vida? Hoje o Senhor quer restaurar a tua visão espiritual. Clame pela visão espiritual. Peça a Deus discernimento, revelação e entendimento. Amados, eu gostaria agora, para encerrar, de trazer uma oração profética. Peço aos irmãos que coloquem a mão sobre o seu coração, um ato de fé, um ato profético para receber essa oração. Glória a Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Onde houver cegueira espiritual, que o Teu Espírito Santo venha agora abrir os olhos. Onde houver confusão, que venha a clareza. Onde houver engano, que venha a verdade. Onde houver religiosidade, que venha arrependimento. E que caia por terra toda venda espiritual. Assim como o Senhor abriu os olhos do cego Bartimeu, abra hoje os olhos espirituais destes irmãos. Em nome de Jesus, nós declaramos que a luz de Cristo brilhe sobre ti. Amém. Vai até aquilo que Deus me deu, amados. Fique com essa palavra, toma posse, guarda essa palavra na tábua do seu coração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agradeço a oportunidade.